Olá, Igor. Tudo bom com você? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Igor, vamos falar sobre os resultados da pesquisa e quero trazer esse primeiro dado que chama atenção, que está sendo destaque, inclusive, da pesquisa, que apenas 25% da população brasileira relaciona o consumo de carne bovina com o desmatamento da Amazônia. E daí eu queria que você falasse um pouco sobre esse dado e explicasse, de fato, a relação que existe também. Olha, essa é uma pergunta que a gente fez que a Amazônia vem concentrando o aumento, né, do rebanho brasileiro de gado. E a gente sabe que essa criação de gado é um dos principais fatores aí que levam ao desmatamento também da Amazônia. Então a gente teve, desde os anos 70, um aumento aí de mais de 10 vezes no rebanho existente na Amazônia. Em alguns municípios, por exemplo, São Félix do Xingu, no Pará, é, em 5 anos aumentou mais de 2 milhões, trouxe, né, foram levados para esse município quase 5 milhões de cabeças de gado. Então, isso é uma ideia, né, da quantidade, do impacto que essa criação de gado tem, principalmente de gado bovino, no desmatamento, nesse processo de desmatamento da Amazônia. Tanto para exportar quanto para consumo local. Isso é um dado, né? Não é fruto dessa pesquisa. E explicando aqui por isso que a gente perguntou se as pessoas têm noção, né, do impacto que esse consumo local, essa produção de carne no Brasil, principalmente na Amazônia, tem, se as pessoas fazem a relação disso com o seu consumo cotidiano aí de carne. Então, 50% das pessoas dizem que o consumo, de maneira genérica, tem a ver com o impacto sobre a Amazônia, mas quando você pergunta especificamente sobre se o seu consumo de carne impacta, só 25% das pessoas dizem que sim, que impacta muito, né? O restante diz que ou impacta pouco ou simplesmente não impacta. E também algumas pessoas dizem que não sabe. Então, isso chama muito a nossa atenção. Uma em cada 4 pessoas faz essa relação entre o consumo de carne, né, e o desmatamento da Amazônia, sendo que é a região do país com maior concentração aí de rebanho bovino. Também é interessante ver a diferença entre as regiões, né? Na região sul do país, que a gente sabe que é uma região que também tem um consumo bastante grande de carne, tem uma tradição até mesmo de pecuária, né, bastante forte. Esse percentual de pessoas que reconhecem que o impacto do consumo da carne, né, do consumo individual tem sobre o desmatamento é ainda menor. Então, se em outros lugares era de 25%, na região sul isso cai para 20%. Então é um pouco a ideia de gerar uma provocação no sentido de que sejam mais esclarecidas essas relações existentes entre o consumo, principalmente nas regiões com maior consumo per capita do Brasil, principalmente Sudeste e as regiões mais impactadas diretamente por essa demanda, que é a região amazônica. Sim. Em relação a problemas ambientais, né, apontados pelas pessoas ouvidas na pesquisa, vamos lá. Sistema de coleta e tratamento de esgoto e poluição de ar, ambos com 27%. Poluição de rios e mares, 26%. Enchentes e alagamentos, com 26%. E a gente está vendo agora esse problema ali em Pernambuco, né, que tem tudo a ver com esse cenário que a gente está vivendo. O que você destacaria em relação a esses números? São os principais problemas, né, apontados pelas pessoas. Você elencou agora há pouco. Eu acho que cabe destacar, né, tem uma diferença de 1% entre a questão do esgoto, que a gente sabe que é um problema grave no Brasil, percentual muito baixo de tratamento, de coleta e tratamento de esgoto, que a gente ainda tem um desafio gigantesco aí, né, mudaram todo o marco regulatório em busca da ampliação desse serviço tão básico. Ainda não temos um resultado exatamente desse processo de privatizações, se vai ampliar ou não o acesso, mas o que importa aqui é que a população ainda reconhece esse como sendo o principal problema ambiental, né? Então, é interessante. E logo em seguida, 1% de diferença ali, né, de 27 para 26 pontos percentuais, a questão das enchentes e alagamentos. Então, também é um tema que a população reconhece que é um problema ambiental também
vamos dizer assim, causado pelo homem, não é uma questão só simplesmente da natureza, né? Não é natural, essas enchentes não são naturais, essas enchentes, deslizamentos e alagamentos que a gente convive cotidianamente nas grandes cidades. E essa grande tragédia, mais uma vez, acontecendo agora em Recife, né, na região metropolitana de Recife, no estado de Pernambuco, com a questão aí das enchentes e dos desmoronamentos aí em áreas principalmente em áreas de ocupação precária, né, pela população mais pobre. Então a gente está vendo os efeitos desiguais também das mudanças climáticas, né? Eu acho que a gente está começando, né, vai começar amanhã o mês do meio ambiente, e essa pesquisa traz aqui um pouco dessa percepção da população de que os efeitos das mudanças climáticas são diretamente percebidos pela população mais pobre, seja por meio da questão do esgoto, seja pela questão das enchentes e alagamentos e desmoronamentos. Então acho que a ideia de que essa pesquisa sirva para a gente refletir, provocar, trazer um pouco para as políticas públicas que possam dar conta desses desafios, né? Acho que esse é o principal recado assim dessa pesquisa, que é uma pesquisa também bastante ampla. A gente não aprofundou tanto nas perguntas, mas a ideia era entender qual é a percepção da população das cidades brasileiras sobre esses temas. A pesquisa foi feita em 128 cidades do Brasil, teve mais de 2.000 entrevistas e tem dois pontos percentuais ali de margem de erro. Então, tem uma confiabilidade bastante alta, né? E então a gente teve essa distribuição das cidades também foi feita proporcionalmente à população brasileira. Então, teve em todas as 5 grandes regiões do país um panorama bem interessante para entender a percepção da população sobre a questão das mudanças climáticas e as cidades. Ô, Igor, só uma curiosidade para finalizar. É a primeira pesquisa nacional feita pela Rede Nossa São Paulo, né? Vocês pretendem começar a fazer esse tipo de levantamento nacional? Qual é o plano? Sim, a gente tem outras pesquisas previstas para esse ano. A gente vai lançar em agosto uma pesquisa sobre a questão das desigualdades, então também para entender qual que é a percepção da população brasileira sobre esse tema, né? Ainda mais no ano eleitoral, acho que é um tema super importante das pessoas estarem atentas. E também ainda esse ano a gente vai fazer uma sobre democracia. Então também dialogando dentro dos limites e tal, por conta das pesquisas eleitorais, mas a gente quer trazer também resultados sobre a percepção da população das cidades brasileiras sobre a questão da democracia. Então, é o primeiro ano que a gente faz essa parceria com o IPEC, que já é tradicional para as pesquisas em São Paulo, agora a gente está fazendo também em nível nacional. Que bacana! E a gente passa a repercutir tudo aqui no Bom para Todos também com a Rede Nossa São Paulo. Igor, muito obrigada, um beijo para você, boa semana, bom trabalho por aí. Obrigado pelo espaço mais uma vez, bom trabalho por aí também.